Boa tarde, um prazer imenso. Eu queria fazer essa live hoje com 2 celulares, porque eu tenho dois perfis, mas hoje não foi possível fazer, eu não sei qual o motivo. O Instagram tá meio complicado, realmente tá complicado, não sei porquê. Ele tá dando uns bugs, né? Não sei se vocês têm percebido, pelo menos hoje eu percebi que o Instagram tá complicado. Eu nem consegui acessar a minha conta, e olha que eu não uso automação e eu não uso nada, nenhum robô. Mas enfim, muito boa tarde. Hoje nossa conversa vai ser sobre marketing de conteúdo para advogados. E eu gostaria de saber, eu tô vendo que vocês estão entrando, que vocês estão aqui, mas eu gostaria de saber também qual a visão de vocês com relação a essa abertura da OAB no sentido da consulta pública, que, digamos assim, que fala sobre a abertura de alguns limites para publicidade na advocacia. Vão colocando aqui nos comentários que a gente vai conversando, e eu também gostaria que vocês fizessem perguntas. No Stories, eu já tinha pedido ontem à noite para que vocês fizessem perguntas. Algumas pessoas me enviaram perguntas bem interessantes com relação, sobretudo, à relevância do marketing de conteúdo. Só quero fazer uma pergunta aqui na live até agora. Sim, vou falar. Aqui na live até agora, alguém já produz conteúdo voltado à atração de clientes ou qualquer outro objetivo? Aqui na live, alguém que está aqui presente já produz conteúdo para sua advocacia, para o seu escritório, para sua banca, ou mesmo tem um perfil pessoal em que produz conteúdo? Doutora Ellen, eu nunca. Bom, doutora Ellen não me conhece, vou apresentar para quem me conhece, para quem não me conhece, tá? Eu sou Daniela Mascarenhas, eu sou figura velha aqui do Instagram e do Face e das redes sociais. Eu sou relações públicas, sou especialista em marketing jurídico e gestão legal, e tenho uma atuação de mais de 16 anos nessa área, bem mais de 16 anos nessa área. E ajudo escritórios a se desenvolverem, não só atraindo clientes, mas encantando advogados e escritórios, né? Encantando e alinhando a sua advocacia ao mercado, aos seus mercados. Bom, enfim, eu tenho... Não é de hoje, vocês bem sabem, a grande maioria que está aqui sabe disso, da relevância da produção de conteúdo, sobretudo para a educação, para a advocacia, dado os limites de publicidade. Todos aqui sabem que não é permitido uma propaganda, ainda está se discutindo, e eu estou vendo o Conselho Federal falar sobre isso, e eu gostaria inclusive de ouvir vocês nessa questão também. O que é que vocês acham da gente ter uma live interativa depois, em outro momento? Por quê? Porque eu acho interessante a gente trazer esse debate. O doutor aqui já produz. Parabéns, doutor. Você já conquistou, já trouxe algum cliente através do seu conteúdo? Oi, doutor Américo. A gente vai se ver em Brasília, né? Eu fiquei sabendo. Semana que vem. Tudo bom? Diante de tantas redes sociais e formas de se movimentar, as pessoas, como nós advogados, devemos nos posicionar. Concordo, doutora Ellen. Nós precisamos nos posicionar certamente. Esse é um dos passos, né? E marketing de conteúdo, ele serve... Marketing de conteúdo, ele serve para isso. Primeiro, ele serve para que você se diferencie dos demais, e a gente brinca com isso, mas vai diferenciar como? Diferenciar no atendimento? Bom, não é assim que as coisas acontecem, até porque até o cliente chegar até você e você atendê-lo, ele já ouviu falar de você. Então, o marketing de conteúdo, ele encurta essa distância. Ele ouve falar de você antes de lhe conhecer pessoalmente. Ele encurta muito essa distância. Mas o principal do marketing de conteúdo é agregar valor ao seu serviço.
é você produzir conteúdo relevante para o seu cliente. Daqui a pouco a gente fala sobre o que é relevante para o seu cliente. Produzir conteúdo relevante para o seu cliente, e esse conteúdo que vai agregar valor para que você se diferencie nesse aspecto dos demais colegas que estão lá brigando por preço. Isso quer dizer que eu não vou brigar por preço? Depende. Depende, porque marketing de conteúdo é tudo menos um milagre, tá? Depende principalmente do seu posicionamento, aí que entra o que a doutora Helena falou. Depende do seu posicionamento, depende do perfil de clientes que você escolheu. Sim, perfil de cliente a gente escolhe, tá? Isso é importante. E a gente escolhe aonde? No planejamento, na estruturação de um modelo de banca, de advocacia. Então, a gente escolhe e define antes e não depois. A gente não entra no canal de vez. A gente primeiro planeja a nossa advocacia, entende quais são os fatores relevantes desse mercado, quem é o cliente, de fato quais são as... Eu sei que muitos advogados não passam por isso ou não pensam sobre isso. Eu faço mentoria e mentorias, imersões, e lá nas imersões, que é aquele contato que a gente está ao vivo com os advogados, a gente percebe, e eles relatam, inclusive, quando a gente começa a trabalhar dores, começa a trabalhar a questão da modelagem de negócio jurídico, a gente começa a perceber que, de fato, ninguém pensa no cliente. O que ocorre na advocacia é o seguinte: eu saio da faculdade, ou eu não saio da faculdade, já estou no mercado há um bom tempo, eu estou no mercado, eu penso na minha habilidade, no que eu posso oferecer, que se dane o cliente. E quando a gente está tratando com uma outra pessoa, sobretudo com leis de mercado, o buraco é mais embaixo, tá? E literalmente é mais embaixo, porque acabou-se o tempo, e há muitos anos, tá, que você abria um escritório e o cliente vinha bater na sua porta. Então, se você não quer ser comparado com outros, se você quer ser diferenciado, se você quer agregar valor ao seu serviço, para que ele tenha, digamos assim, para que você seja mais confortável no sentido de cobrar um preço justo para os seus honorários e fugir dessa guerra de preço, isso é para não falar o mínimo, tá? Isso para não falar o mínimo. O que ocorre? Você vai ter que fugir você vai ter que apostar no marketing de conteúdo para fazer isso para você, tá? Isso começa com você se posicionando. Você começa com você se entendendo, mas ele é sempre feito para uma outra pessoa. E aí sim você vai analisar o que é relevante para a pessoa. De fato, o que ela passa, o que ela sente antes de lhe procurar, o que ela espera de um advogado, o que você vai entregar. E nesse sentido, e é uma coisa que eu defendo muito, embora eu sei que isso é uma questão muito polêmica na advocacia, a gente precisa estar antenado às oportunidades. Rede social é uma oportunidade, é a única oportunidade? Não. Mas quem é empreendedor do direito, ele sabe que, tipo assim, a lógica é você transformar adversidades em oportunidades. Então, mesmo que esteja ruim, está bom para alguém. E quem é esse alguém? O que o mercado, o que aquela pessoa, que isso é importante, do seu mercado, que está realmente tendo visibilidade, que você acredita que está tendo resultado, está fazendo, que você não sabe, que você não conhece. Então, quando a gente fala de inteligência de mercado, fala em mapeamento dos colegas, entender o que os colegas estão fazendo, mas não é para fazer igual, que é outra coisa que a gente vê muito aqui na rede social, é um cola e copia absurdo. Você pode se inspirar, mas você vai precisar dar o seu toque. E como dizia meus colegas lá da neurociência, cada ser humano é único. Embora todo mundo seja formado em direito, embora teoricamente as pessoas tenham o conhecimento do direito, teoricamente, porque cada um processa a informação de uma maneira.
Só você, por exemplo, doutora Luciana, que é corretora de imóveis, que é advogada, que mora em tal cidade, que teve alguma experiência marcante na sua área, então só você é você. Isso é o que nos torna únicos. E produção de conteúdo também passa por esse conceito, por essa necessidade. A gente fala para o outro, sobre o outro, mas o que nos posiciona, o que nos torna únicos, o que nos torna diferentes é exatamente ser quem a gente é. E ninguém é igual a ninguém. Então a gente, no mínimo, precisa parar de copiar e começar a olhar para aqui dentro mesmo, olhar para dentro e ver o que eu tenho de diferente que eu posso valorizar. Não é uma corrida não é uma corrida para ver quem é o melhor advogado, quem tem o maior conhecimento no direito. Até porque isso não é relevante, acredite. É importante para você desenvolver suas peças, para você ter uma boa argumentação, se for seu caso, em audiências, enfim, em defendendo teses. Isso é importante no desenvolvimento do seu trabalho, mas para o cliente, isso não é o mais relevante. É relevante, é curioso isso, porque eu estou escrevendo um livro recente e o livro é voltado a clientes de advocacia, só que são clientes empresas. E toda vez que a gente esbarra, inclusive entrevistei alguns diretores jurídicos de grandes empresas sobre o que é relevante, o conhecimento jurídico ele é pré-requisito. Mas ele não é o fator determinante para que as grandes empresas contratem um advogado ou um pequeno escritório de advocacia. Ele é um pré-requisito, mas é preciso muito mais, você se aprimorar muito mais para que você consiga chegar lá. E também é curioso, porque assim, é através do conteúdo de uma forma diferente, que essas pessoas, elas conhecem os advogados, elas se antenam aos advogados. Aí alguém vai dizer assim, mas esses chefes, esses diretores de departamento jurídico de grandes empresas, eles não estão aqui no Instagram, eles estão em outro lugar, sim, isso em tese é verdade. A grande maioria que eu entrevistei, inclusive, eles têm contas pessoais aqui no Instagram. Eles têm contas e participam de grupos mais profissionais lá no LinkedIn. Só que a equipe, e uma equipe não é formada só pelo diretor jurídico, ela está em todas as redes sociais, antenadas a todas as teses de advogados. Tá? Então, oportunidades para quem está nesse mercado, ele também acontece através de marketing de conteúdo. Uma outra questão importante que vocês precisam destacar é, por exemplo, despertar interesse da imprensa. A gente sabe que em algumas cidades, o Brasil ainda tem uma conexão muito forte com a imprensa. Pronto, a imprensa está no digital, ela até está no digital, mas por que o Brasil tem essa conexão com a imprensa? Por conta de uma questão que cada vez mais na rede social as pessoas aparentam ter uma vida perfeita, inclusive profissional. E a gente sabe que na vida real não é bem assim. Todo mundo tem seus altos e baixos, ninguém é feliz e rico a vida toda, o tempo todo. Ninguém é extremamente feliz, não é isso que se vende. E a imprensa, de certo modo, ela tem uma credibilidade no sentido de investigação. Então, quando um advogado, ele vai parar na imprensa como fonte de uma matéria, ele acaba se tornando referência naquela área, naquele conhecimento em que ele opinou. Então, por isso é que é relevante se chamar atenção. E cada vez mais, a imprensa, antes de contatar um advogado para responder determinado quesito ou dúvida jurídica, ela investiga a sua vida. E onde é que ela vai encontrar fontes suas? Nas redes sociais, no seu conteúdo. Isso aqui é só uma deixa para vocês entenderem o quão tudo hoje em dia está conectado. Então,
rede social, e eu brinco, olha, não é uma questão mais de ter presença ou não, ou de escolher ter ou não ter presença digital. De qualquer forma, a gente tem presença digital, mesmo involuntariamente, porque os colegas falam da gente, mas a nossa família fala da gente, mesmo que você não tenha um perfil de rede social. A questão toda o poder de decisão é seu no sentido do quanto eu gerencio a minha marca jurídica. Esse poder está na sua mão. E esse poder ninguém lhe tira, tá? Agora vamos fazer isso de uma forma mais profissional, de uma forma mais coerente e alinhada a quem você é, ao público que você escolheu e, sobretudo, aos resultados que você quer atingir, certo? A gente precisa ter esse alinhamento. Agora que o pessoal tá chegando aqui no nosso encontro, primeiro eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu tava pensando em organizar um encontro desse semanal. Ainda não sei o dia, ainda não sei o horário. Eu vou pedir a vocês, inclusive, que me deem indicações de dias e horários para que a gente possa conversar enfim, que vocês tenham disponibilidade, claro, para que eu possa encaixar no meu dia, para a gente ter pelo menos um encontro semanal, para que a gente possa conversar sobre marketing de conteúdo e sobre outros assuntos voltados a empreendedorismo, gestão legal, voltado a outras questões que eu acho que são relevantes a gente discutir aqui no perfil também. Enfim, tem muita coisa acontecendo. E uma outra coisa que eu quero conversar com vocês, que eu já conversei com alguns colegas que atuam na área de marketing jurídico, é com relação à escuta que a OAB está promovendo. E a escuta vai até novembro. Eu quero saber até quem daqui da live já respondeu a consulta pública, quando a OAB está se propondo a discutir e abrir, flexibilizar alguns limites da advocacia. Pelo que eu tive olhando lá na enquete, alguém já visitou o site da OAB, já viu as perguntas, já votou. Por que eu tô colocando isso? A bola da vez é o digital, tá? A bola da vez é o digital. Eles estão rediscutindo essa questão da publicidade na advocacia. A gente viu que a Bahia, Goiás e Pernambuco não é permitido impulsionar posts, e por outro lado São Paulo é. E as outras cidades ainda não estão definidos isso, ainda não está decidido. E até o que me parece, o Conselho Federal ele quer uma decisão unificada, que é o correto. Agora, eu me pergunto, eu já questionei inclusive alguns colegas e já caiu no meu colo inclusive alguns projetos dentro da própria OAB, algumas sugestões de modificação para apresentar lá no Conselho Federal. E assim, eu me questiono por que só flexibilizar a questão do digital quando a gente tem diversas outras coisas. Sobretudo, eu estou falando isso como profissional que trabalha com planejamento de marketing para escritórios. Eu sei que a dor dos jovens advogados com relação à atração de clientes é muito grande, e o patrocínio de posts impacta diretamente, não estou ignorando isso, impacta diretamente na atração de clientes. Por quê? Porque hoje em dia o Instagram, não estou errada, gente, eu quero que vocês vejam isso, o Instagram vem caindo engajamento, o algoritmo novo está aí, e não dá mais. O pessoal que estava trabalhando para aumentar seguidores via robô, o Instagram derrubou, não é mais permitido, esse trabalho se tornou inviável, e eu já esperava que isso acontecesse desde o ano passado, que eu venho anunciando para os meus clientes que isso não ia perdurar, desde o ano passado, que era uma questão de tempo para o Instagram derrubar. Cada vez mais, e é uma empresa, ela está, digamos assim, direcionando as pessoas para que as pessoas façam anúncio, para melhorar o alcance das publicações, enfim, para fazer brand, para fazer uma série de coisas. A gente sabe que a empresa não vai deixar a gente fazer isso de graça a vida inteira. E, de fato, nos últimos meses, o Instagram, por exemplo, ele reduziu bastante a entrega dos nossos conteúdos. E eu não tô falando só tô falando do Stories, não tô falando só do feed. Stories,
toda a rede ela foi impactada. O Face já estava sendo impactado. O YouTube já está... Quem é produtor de conteúdo no YouTube sabe que o YouTube também estava impactando isso diretamente. De uma forma geral, o próprio Google, o SEO, que a gente tanto fala para o pessoal escrever blog, ainda escrevam blog, ainda é relevante, mas o SEO está cada vez mais difícil. Por quê? Porque o Google é uma empresa e ela está estimulando com que os advogados e as empresas anunciem no Google. Até aí é um comportamento normal de empresa. Observe que se você olhar na página de pesquisa, aumentou muito o espaço para quem anuncia. Antigamente só mostravam os 3 primeiros lá em cima, alguns na barra lateral, agora mudou completamente a interface. De fato, as coisas estão ficando mais difíceis, mas eu me questiono com relação, principalmente à advocacia, voltando com a questão da OAB, porque eu acredito que tem questões também que, já que a OAB está disposta a debater a questão da publicidade, embora eles tenham aberto a chancela muito mais para a questão do post patrocinado e para as redes sociais, tem questões muito relevantes que eu acho que os advogados precisam se mobilizar no sentido, talvez você que está aí do outro lado ainda não entendeu isso, mas é importante porque quando a gente estrutura um plano de marketing para um escritório de advocacia, a gente não pensa só no digital, a gente pensa em nível sistêmico. Como é que o advogado ele impacta o governo, como é que ele impacta a sociedade, como é que ele impacta todos no geral. O cliente, ele é uma fração importante, mas ele não é a única pessoa que um planejamento de marketing contempla. Essa é só uma pequena fração. Quando você realmente vai sentar e estruturar um planejamento, a gente tem que pensar a nível macro. Aí eu me pergunto, como fazer isso se, por exemplo, em eventos de advogados, por exemplo, os advogados estão fechados dentro de eventos jurídicos? Por que não ampliar isso para eventos sociais, eventos religiosos? O advogado tem que estar perto da sociedade. Ele não pode estar só perto de outros advogados. Então, por que só patrocinar eventos? Um escritório só pode patrocinar eventos jurídicos. Por que não um advogado, um escritório patrocinar um evento social? Com algumas restrições, mas por que não patrocinar um evento social, um evento religioso, se isso está de acordo com o seu setup, com, digamos assim, com o seu planejamento e ideação de conteúdo e até de alinhamento entre os sócios. Tá? Eu tô colocando questões para a gente começar a imaginar um cenário diferente, para que o digital é muito importante, mas a gente precisa pensar no todo o resto. Uma outra questão é a questão da advocacia social. Por exemplo, o pro bono, que tem uma legislação específica, que tem uma regulação específica, ele é permitido, mas ele é proibido se houver captação indevida de clientela. E eu me pergunto como é que vocês vão medir isso. Por que proibir do advogado fazer uma advocacia social utilizando o seu conhecimento jurídico, advocacia social mesmo, trabalhos voluntários, por que isso é proibido? Tá? Por que isso é considerado captação indevida de clientela? Eu me pergunto sobre isso, por que o advogado não pode fazer mais pelo outro, pela sociedade, como outras pessoas, como médicos e outras pessoas e outros profissionais fazem, diante do que ele sabe fazer, do que ele pode ajudar. Você acha que uma defensoria ela é capaz de absorver todos os problemas da sociedade sozinha? Tá? Eu só estou colocando algumas questões que, já que a OAB está disposta a debater, e eu acho que tem diversas outras, eu já pontuei para alguns colegas, eu vou colocar só isso aqui para a gente conversar, mas eu já coloquei para outros colegas que eu acho que deveria se debater tudo, colocar realmente as cartas na mesa e, se não se flexibilize agora, comece a pensar e a refletir sobre esse assunto. Porque eu acho que o lugar de advogado é ajudando as pessoas. E para você se conectar com elas, você tem que estar perto delas, impactando a sociedade de uma maneira positiva.
tá? E ainda me incomoda muito com essa questão da advocacia social. Por exemplo, o escritório pode adotar uma praça, mas o advogado não pode fazer um trabalho, realmente um trabalho social. Ele pode fazer o pro bono, mas de uma maneira específica, pontual. Vocês estão me entendendo? Não dentro de um programa, já dentro do DNA do próprio escritório. É algo que eu acho que a gente precisa refletir e amadurecer. Que o digital, sem dúvida, é importante. Eu acho que essa liberação de publicidade pode ser digamos assim, o alavancar de quem pensa estrategicamente, que eu acho que até para a advocacia se tornar um pouco mais profissional no sentido de marketing, eu acho que esse vai ser um salto interessante, se isso realmente for liberado, for permitido. Isso vai ser um salto bem relevante. Você agora sim vai exigir mais conhecimento, mais estudo, mas a gente está aqui para isso, né? Para estudar, né? Vocês concordam comigo? A gente está aqui para estudar, para pensar estrategicamente, para empreender, para tomar decisões. A gente está aqui para isso também. Concordam comigo? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, refletissem sobre isso. Eu vou responder a pergunta de vocês. Algumas pessoas já me mandaram perguntas. Deixa eu só ver alguma pergunta que me mandaram para ver se eu posso responder. Como o marketing de conteúdos pode ajudar a conquistar clientes? Bom, o marketing de conteúdo, ele ajuda na medida em que você começa a gerar valor para outras pessoas. E valor é muito diferente de valor de honorário. Valor é quando você começa a ser relevante e você começa a trazer informações que vão fazer diferença na vida do outro. Você não vai solucionar o problema dele em um conteúdo, até porque ele não tem a sua competência, a sua habilidade para fazer isso funcionar. Mas você vai trazer a segurança necessária com o seu conhecimento para que ele tome uma decisão digamos, em relação à sua advocacia. Isso aqui é o início, tá? É o início e é algo que eu quero que vocês pensem de verdade sobre isso, porque eu acho que ajuda, flexibiliza, ajuda. E mais do que isso, pode ser um diferencial de posicionamento. Quem começou comigo há muitos anos atrás no marketing jurídico, a gente não tinha força da rede social. A gente mal tinha o Orkut, que não tinha as funcionalidades e a inteligência que tem hoje. Em 98, quando a gente estava começando a engatear na internet, 98, gente. Não façam as contas, tá? Em 98, quando a gente estava começando a engatear na internet, os programas de busca, os buscadores, eles eram diretórios, eles não tinham os algoritmos avançados que tem hoje. Então, era uma bagunça para você encontrar alguém, para você entender de encontrabilidade, para você juntar essas pessoas e trazer isso de forma relevante. Na época, ter um site era um diferencial. Site, ele é extremamente relevante para todos nós profissionais, para a advocacia também, mas a gente precisa entender qual é o tipo de site interessante. O site institucional do advogado, que é a grande maioria que o advogado faz logo quando se forma, a grande maioria se preocupa com o site, com cartão de visita. Esse é o básico, porque esse site institucional, ele é um mero cartão de visita. Ele é aquele site que você vai em um evento jurídico, né? Porque vocês só vão em eventos jurídicos, vocês precisam, mais uma vez, estar mais próximo do seu público. Mais uma vez, procurem eventos em que seu público esteja, que a sociedade esteja, que seu perfil de cliente esteja. Então, você vai entregar um cartão de visita a uma pessoa, a pessoa, deixa eu ver se esse advogado existe, vai lá e encontra o seu cartão de visita. Esse é o seu site. Esse site institucional, ele raramente é ranqueado, ele pode até ser responsivo. Isso é obrigação. Ele ser responsível e dá para olhar no celular. Isso até porque com a mobile hoje não dá para você ter um site que não é responsível. Mas ele não é ranqueado pelo Google, ele não tem uma coisa chamada encontrabilidade.
tá? Ele é básico do básico do básico. O que vai fazer com que você seja encontrado no Google, um é anúncio e o outro é blog. E quanto mais você escreve, mais você ajuda o anúncio. É incrível isso. Quanto mais você escreve, mais você ajuda o anúncio. E o blog, ele tá tão interativo com a rede social que você coloca seu Instagram lá dentro, que você coloca seu Facebook lá dentro, que você coloca o seu vídeo que você produziu no YouTube lá dentro. As coisas estão tão conectadas que não é mais uma questão de que, o que eu vou fazer? Tá? Eu acho que, a depender do seu perfil de cliente, o Instagram é uma excelente rede social para começar. Mas sabe aquela coisa que a vovó já dizia, que a gente não pode colocar todas as cestas, todos os ovos em uma cesta só? Pois é, a gente não pode colocar. Sobretudo numa cesta que não é nossa, numa cesta que é alugada. Porque por mais que o conteúdo que você esteja produzindo para o Instagram é legal, ele não é seu, né? Ele é do Facebook. Ele lhe emprestou um perfil, ele lhe emprestou para você colocar ali as informações que você precisa para impactar outras pessoas. Essa consciência a gente precisa ter. Ele não é seu. Tem uma pergunta aqui que eu quero responder, que me perguntaram: Daniela, a automação do Instagram morreu? Eu falo, olha, nenhuma, deixa eu colocar uma questão que é importante. Nada é para sempre. Nada, que eu digo, nada na vida é para sempre. Nem a gente é para sempre. E com todas as controvérsias, eu acredito que sim. A automação do Instagram, pelo menos essa automação que todo mundo reclamava, que os advogados reclamavam, de seguir e deixar de seguir, de fato, ela acabou. Inclusive, alguns clientes nossos que faziam uso dessa automação começaram a ser prejudicados. E não estou falando só de desempenho não, viu, gente? Eu estou falando de terem contas momentaneamente bloqueadas. Mas o Instagram não está bloqueando só quem usa automação. A atividade suspeita está tão grande, a questão está tão acirrada, que eu mesmo, no meu outro perfil, no meu perfil Daniela Mascarenhas, eu fui bloqueada por 7 dias por estar respondendo no direct cliente. Ele imaginou que aquilo ali fosse um robô e me bloqueou por 7 dias. E eu fui lá tentar conversar com o suporte, porque eu tinha sido bloqueada por estar respondendo o cliente no direct. Então, assim, a partir do momento em que começa a prejudicar o cliente, e eu não estou falando só de seguidores, eu estou falando de prejudicar mesmo, o que você tem que fazer? Dá um tempo, e eu acredito, pela própria política do Instagram, que isso não vai voltar. Tem uma pesquisa que está em nossas mãos, que depois eu posso compartilhar com vocês, que de janeiro a junho desse ano, o alcance do Instagram, ele diminuiu em média 18%. Daí, veja bem, isso aqui coloca o nosso conteúdo, e nossa pauta de hoje é marketing de conteúdo, e se dá uma importância ainda maior. Inclusive o algoritmo novo, implantado em maio, junho e julho, que a gente vinha discutindo sobre isso, com a retirada dos likes, ele está dando, digamos assim, prioridade a outras questões, a outros indicadores, quando ele leva em consideração o engajamento. Então, por exemplo, com relação conselhos, dicas com relação aqui. É isso, eu vou chegar aqui agora. Então é o seguinte, alcance diminuindo. A métrica de engajamento no Instagram mudou. Então, o que é que o Instagram está levando em consideração sobre métrica de engajamento? Para ele, like é só em último recurso. É o último recurso, tá? Então, para ele, like é o último recurso. O primeiro recurso é a questão do salvamento dos posts. Isso no feed. O primeiro recurso é o salvamento nos posts. Então, façam conteúdos relevantes para que aquelas pessoas, para que os seus seguidores salvem o seu conteúdo, tá? Dica prática, dica relevante e outra, de preferência, e eu vou dar essa dica também, em formato carrossel.
Por que em formato carrossel, Daniela? Olha que dica. Por que em formato carrossel? Porque em formato carrossel o cara tem que ser muito sacana para dar print em todos os cards, tá? E é complicado ele dar print em todos os cards. Quando é um post só, ele pode dar um print na sua tela e tá tudo bem. Mas quando é formato carrossel e a informação veio picada em diversos cards, ele vai ter que salvar o seu post para ver depois. Então priorize, primeiro ponto do indicador, depende, doutora Ellen, eu tenho perfis de clientes nossos que o vídeo conecta mais, mas eu vou chegar, conecta mais, e o formato carrossel é aquele card que tem continuação, que você pode colocar 10 cards, você pode picar a informação 10 vezes. É aquele card que você vai passando o dedinho e vai aparecendo o próximo, o próximo, o próximo. Esse é o formato carrossel. E além disso, ele tem um alcance maior também, porque como você pode colocar até 10, digamos assim, informações ali, até 10 cards, até 10 imagens no formato carrossel, o que ocorre? Toda hora no feed das pessoas ele mostra um card diferente. Então a gente começa a fazer conteúdo para que conteúdo seja salvo. A segunda questão comece a fazer conteúdo para que o conteúdo seja compartilhado, porque sim, com aquela setinha de compartilhamento, o Facebook gosta. O Gerenciagram, eu nunca nem usei nenhum dos dois, não funcionam mais. Todos estão bloqueados. Vou dar essa notícia: não funcionam mais e estão bloqueados. As automações a princípio estão bloqueadas e estão bloqueando perfis que insistem em utilizar, tá? Então com muita dor, mas isso não funciona mais. Eu digo muita dor porque isso irritava alguns, era a salvação de muitos blogueiros aqui da internet que aumentavam seguidores em função para os seus perfis em função de perfis desses tipos de automação. Mas voltando, a questão façam veja bem o peso do conteúdo, façam posts que podem ser compartilhados. Mas olha, consistência no Instagram é tudo, tá? Cada vez mais, você não pode mais só depender do feed. Você não pode mais só depender do feed. Feed hoje é seu frio, digamos assim. É seu conteúdo frio. Conteúdo quente hoje está no IGTV, que vem com o link que você pode botar no feed também. E no Stories. Então, o Instagram quer que você tenha presença dentro da ferramenta. Então, você precisa estar diariamente no Stories. E no Stories também tem algumas questões. Tem pessoas que o formato de conteúdo em cartão, em imagem, ele, como é que eu posso dizer? Ele retém mais. Outros gostam mais de ver a pessoa no tete a tete, gostam mais de ver a pessoa do outro lado. Então é importante que você tenha um mix dos dois no Stories, tanto imagem como você aparecendo. E outra, religiosamente, gente, todos os dias. Porque o feed é o seu cartão de visita, tá? O cartão de visita do advogado. Ele tem que estar ali com conteúdo relevante para que as pessoas possam ter acesso a todo tempo. Mas assim, as pessoas vão lhe conhecer melhor, de verdade, pelo Stories, pela vida real. Tá? As pessoas vão lhe conhecer melhor pelo Stories. Então você precisa ter esses dois. Ao mesmo tempo você já tem há um tempo, ele está dando relevância bastante ao IGTV. Então utilizem o IGTV também com inteligência no sentido de fazer a diferença na vida do seu cliente. Utilize ele, traga ele para o feed. Oi, tudo bom? Olá, e cada vez mais a gente precisa ser inteligente no sentido assim de provocar as pessoas a conversarem com a gente no direct, porque quanto mais interações você fizer aqui, porque agora as interações são customizadas de acordo com o algoritmo, tá? As interações são customizadas.
O que isso quer dizer? Quanto mais atividade você tem no seu Instagram, mais ele lhe permite a você fazer outras coisas, ou mais interações ele permite fazer. Como aprender melhor nesses mecanismos? Há algum vídeo? Doutor, eu tenho um treinamento. Entra no site advogadoempreendedor.com, que eu tenho um treinamento específico sobre a Instagram para advogados. Eu estou até atualizando esse final de semana a aula de automação, né? Exatamente porque ontem foi o limite que a gente deu. Nós conversamos com com a direção de algumas ferramentas e eu já não estava indicando as ferramentas. Então, ontem a gente jogou a toalha no sentido assim, olha, a gente não vai mais recomendar automação, a gente vai apostar as fichas em outras questões. E a gente já estava em teste, eu estava fazendo teste há uns 3 meses, para ver o que estava funcionando de fato no Instagram e o que não estava. A gente já está, inclusive, com outro recurso, a gente já está usando uma outra estratégia, inclusive, de conteúdo. Porque é importante que você tenha consistência, frequência, que uma funcionalidade do Instagram se comunique com outra, tá? É importante que você utilize isso, que, por exemplo, você seja chamado no direct, que você utilize com inteligência a ferramenta Melhores Amigos, que você utilize outras questões, inclusive do stories para o feed, do feed para o stories, enfim, que você faça as pessoas, os seus seguidores, navegarem pelo seu Instagram, tá? O seu feed é onde as pessoas vão se encantar pelo seu conteúdo, mas as pessoas vão lhe conhecer pelo stories, vão lhe conhecer pelo IGTV, pela qualidade de vídeo pela qualidade de vídeo de informação que vocês vão postar lá. Então, cada vez mais eu me questiono se eu, por exemplo, até que ponto eu devo colocar os meus bastidores. Eu acho relevante colocar se isso for uma questão relevante para o seu cliente. Mas aquele bastidor que você tá no carro, preso no engarrafamento, sem que nem para quê, só para colocar no stories, não sei se isso é legal. Só se ele tiver algo realmente relevante para compartilhar com seu seguidor. Se ele não tiver, cada vez mais a gente tem que procurar ter uma conversa franca, entender o que é que o nosso cliente quer, para alinhar, fazer essa conjunção, para fazer esse alinhamento com ele. Então, assim, que você apareça, mas não é fazendo mais do mesmo, não é copiando blogueirinho I, blogueirinho Y, é encontrando a sua maneira de fazer. Tá? Você precisa ter frequência, você precisa estar lá em alguns momentos do dia. Faz no mínimo um story de manhã, outro de tarde, outro de noite. Apareça eventualmente, coloque um card eventualmente linkando a última postagem do feed ou linkando a um vídeo que você produziu no IGTV. Tá? Cada vez mais o Instagram está valorizando menos a quantidade de seguidores, mais a quantidade de interações que você promove no seu Instagram, no seu perfil. Isso para eles é o principal. Tanto que, olha só, tiraram like, porque o relevante agora, primeiro são os salvamentos, segundo são os compartilhamentos, que tanto é possível via stories ou via cartão de feed, compartilhamento com outras pessoas. Terceiro lugar, os comentários. E por último, a questão dos likes, tá? Por quê? Para a sanidade, que a gente fala que é para melhorar a sanidade mental da comunidade no Instagram, que fica obcecada pela questão dos likes. Esqueça likes e esqueça a quantidade de seguidores. Deixe as pessoas lhe conhecerem, proporcione com que ela lhe conheça. De verdade, proporcione com que faça disso, digamos assim, não é só um trabalho de rotina, faça disso um diferencial para a sua advocacia. Começa a pensar, começa a olhar para o seu mercado, olha mesmo para o seu mercado, para os seus colegas advogados e começa a ver o que eles fazem para fazer, para você mesmo pensar em fazer algo completamente diferente, algo inovador. Tá? Eu posso te dizer o que pode estar dando certo para alguns. Lá no treinamento a gente até compartilha um pouco sobre isso, o que dá certo para alguns. Mas o meu conselho de verdade
é que cada mercado ele se comporta de uma maneira diferente. Então, você precisa ver o que seu perfil de cliente, ele melhor está adaptado para você. Isso a gente só faz ao vivo. Pode ser que, por exemplo, aqui no Nordeste, na capital, de uma maneira, e se eu for para o interior, de uma outra maneira. Porque lá as pessoas, a maioria já conhecem a gente, já tem uma expectativa de como a gente é, mas a expectativa aqui não é real. É uma expectativa que não é real. E o fato de você estar muito perto no interior, muitas vezes até não lhe valorizam. Eu tenho clientes que falam, tenho clientes aqui de mentoria que falam assim, olha, Daniela, eu tenho dificuldade em gerar autoridade, porque normalmente para essa questão jurídica, sim, vendo cursos, doutora, cursos, mentorias, para essa questão jurídica, por exemplo, direito médico, direito tributário, os escritórios, as empresas preferem contratar advogados da capital. Veja bem, estou falando aqui de posicionamento, que você pode fazer isso através de conteúdo, um pouco de bastidor voltado ao que é relevante para o seu cliente, porque assim, embora muitos advogados julguem isso, de fato, provavelmente as empresas nem sabem que existe esse serviço na cidade, porque normalmente o que existe no interior são advocacias generalistas. E eu não estou falando bobagem. Por quê? Porque o advogado tem medo de segmentar, o advogado tem medo de fazer algo diferente, o que é normal esse medo, mas são barreiras que a gente vai quebrando aos poucos. E a gente vai quebrando, não é deixando de fazer o serviço. Inicialmente a gente vai pegando porque a gente precisa sobreviver. Mas aos poucos você vai se especializando e se posicionando de uma maneira em que as demandas vão chegando, as demandas que você quer de fato vão chegando. E vão chegando de uma forma diferenciada, vão chegando... Obrigada, doutora. Vão chegando de uma maneira diferenciada para você, de uma forma... Mentoria é um treinamento ao vivo, normalmente não é um treinamento, são sessões ao vivo. Me chama no direct que eu te explico como é que funciona meus produtos. Eu tenho alguns aqui, me chama no privado que eu te explico. E quando eu sair daqui, por exemplo, eu tenho uma mentoria individual com uma advogada. Deixa eu só colocar uma questão. Quanto mais você começa a produzir conteúdos e entender quem é seu público relevante, mais ele vai estar apto a lhe contratar e não vai ficar chorando por preço, porque sabe que cada centavo que ele paga vale a pena, porque não é questão de custo, é questão de custo-benefício, gente, é a questão de se você for efetivo do ponto de estar do ponto de você de fato estar pronto para resolver a questão dele. Vai resolver de forma positiva, de forma negativa, não sei, porque a gente não sabe, né, quem tem o direito, quem não tem o direito, mas vai resolver a questão dele de alguma forma e você vai dar o seu melhor possível para que isso aconteça. Mas até você conquistar esse cliente, precisa de uma coisa chamada geração de confiança. E depois da conquista do cliente, você tem uma relação aí pela frente, sobretudo se você não tiver uma advocacia extrajudicial, se você for ajuizar uma ação, quantos anos uma ação fica na justiça? A gente precisa pensar nisso. Essa relação, muitas vezes, com o cliente é maior do que um casamento. Ela é mais duradoura do que um casamento. Então a gente precisa pensar nisso também a médio e longo prazo. A conquista é um passo, o trabalho é um passo, mas a relação não termina aqui. A relação, ela perdura, ela continua, tá? Ela realmente, de fato, ela continua. Tanto continua nas suas diligências, no seu trabalho, enfim, ela continua. Então você precisa pensar nessa questão também, e muitas vezes muitos colegas que cobraram muito barato por aquela demanda, porque estavam precisando do dinheiro naquele momento, eles de fato estão pagando para trabalhar. A gente precisa pensar nisso também. Por quê? Porque a ação não terminou quando eu dei entrada na petição inicial. A ação vai demorar um tempo e ele vai trabalhar nessa ação durante quantos anos? Ele vai fazer audiência, em alguns casos, vai fazer audiência, ele vai diligenciar com o juiz, ele vai precisar fazer uma réplica, e aí?
Vocês estão entendendo? A questão toda primeiro, existe uma relação de transparência e muitas vezes, eu digo por mim, cliente, muitas vezes ele não quer o serviço mais barato, ele quer um serviço mais efetivo. Um serviço em que a gente confie na pessoa que está do outro lado fazendo. Que a gente não vai estar atrás dela, que a gente não vai estar atrás dela pedindo, olha fulano, como é que tá meu processo? Não, a gente quer confiar no sentido em que o feedback venha e a gente não precise correr atrás, a gente quer sentir de fato segura com relação a isso. Às vezes, digamos assim, a posição é positiva, às vezes o posicionamento é negativo, mas a gente sabe que o advogado está trabalhando. Eu estou falando hoje com quem acordou com a advogada no meu pé, falando, olha, sua ação está assim, assim, assado. Eu ainda não fechei, ainda não negociei, não falei nada, mas a proposta que eu recebi foi essa. A gente fica puta não é com resultado ainda, mas é com a proposta que vem do outro lado, porque é insana, sem razão. Mas nada que a advogada não esteja trabalhando por mim, porque, de fato, a gente não quer se preocupar com isso. A gente tá, digamos assim, a gente precisa de alguém que se preocupe, alguém que tenha capacidade técnica adequada, que se preocupe com isso. E seu conteúdo é o que vai fazer você de diferente no mercado. Seu conteúdo, eu digo que é sua moeda de troca. De fato, é sua moeda. É sua moeda de construção de valor, é uma moeda para você correr da guerrinha de preços, né? Do pessoal que eu vi uma mensagem aí de que está se estapeando pro preço. A galera aqui só se estapeia pro preço. Saia dessa corrida, porque não é por aí. Não vale a pena. E comece a investir em conteúdo. O que você precisa para começar a investir em conteúdo? Aqui lá vai dica de ouro, tá, gente? Primeiro, ter um planejamento de banca muito bem estruturado. Saber o que você é. Você sabendo o que você é, conhecendo muito bem o cliente, você vai saber até onde você vai, até onde, o que você está oferecendo, do que você está falando. Construção de conteúdo não é só conhecimento não é só conhecimento jurídico. Aliás, é muito pouco de conhecimento jurídico. É conhecimento de gente. É conhecimento de quem está do outro lado. Então, o conteúdo é feito para alguém. O que é relevante para essa pessoa? Muitas vezes não é o conteúdo jurídico em si. Você vai usar do seu conteúdo jurídico para dar uma informação, mas ela não é essa informação principal. Não é a informação principal. Tá? Que isso fique aqui registrado. De fato, não é a informação. Então, quando você for, primeiro, faça o planejamento da sua advocacia, muito bem, estrutura um modelo de negócio muito bem estruturado, faça o planejamento de gestão. Oi, Thaisa, tudo bom? Doutora Teodora, faça um planejamento de gestão muito boa. Uma coisa é modelagem de negócio, outra coisa é planejamento de gestão. Faça um planejamento de gestão muito bom, identifique o que você é, quais são suas forças, quais são os seus objetivos, onde você quer chegar. Isso é extremamente relevante. Feito isso, construa o seu setup de conteúdo. Oi, compartilha a live com o pessoal. Certo, vou compartilhar a live. Tô tentando. Como é que se diz? Faz um setup de conteúdo muito bom. O setup de conteúdo, ele diz respeito a algumas linhas que até onde você vai, o que é importante para sua advocacia, que tipo de causas você vai defender, até que ponto você vai, até que ponto você não atravessa. Acho importante o Instagram com o nome pessoal ou do escritório. Doutora, depende. Se você vai descobrir que não existe só essa possibilidade, existem outras possibilidades também. Não existe só essa possibilidade de só ter o pessoal e do escritório. Depende. Eu falei pro pessoal compartilhar, eu já compartilhei. Obrigada, Thaisa. Não existe só essa possibilidade. Se você tem diversas outras possibilidades que não só essa, só com relação ao escritório, o escritório normalmente ele tem um perfil mais institucional.
Isso é característica do perfil do escritório. Isso é preciso definir um objetivo para cada tipo de perfil de Instagram. Isso não exclui, só uma questão, um adendo. Um não exclui o outro, tá? Você pode ter os dois, ou pode ter um terceiro, que eu até gosto muito, que normalmente tem um resultado muito bom para advocacia, que são os perfis temáticos. Um terceiro ou um quarto, a depender das áreas que você atue. Então, você não precisa ter um perfil apenas. E um pessoal, eu digo um profissional pessoal, que é a sua imagem, não exclui o do escritório e vice-versa. Isso aqui é relevante. Você só precisa definir o que é prioritário para você nesse momento. Você vai começar com qual? O que você vai fazer? A estratégia precisa ser construída. Por isso que eu tô falando, vamos definir setup de conteúdo. Setup é importante, porque é no setup que a gente define estratégia. Definimos o setup de conteúdo, aí sim a gente vai para escolher canais, definir e fazer o que a gente chama de programa editorial, planejamento editorial de conteúdo. É fazer aquele planejamento com cronograma, porque muita gente confunde cronograma com planejamento. Aqui mesmo no canal, não só em função da mudança do algoritmo no Instagram, mas a gente já estava revendo essa questão da mudança, da nossa mudança minha formação é marketing, doutora, é relações públicas, marketing e gestão. Eu sou professora universitária também em marketing, para alunos de jornalismo, publicidade e alunos de administração de empresas. Eu sou professora de pós-graduação em marketing jurídico em 2 faculdades também. Deixa eu só colocar uma questão aqui que é extremamente relevante, que a gente me perdi completamente. Que a gente estava comentando com relação ao Insta. A gente estava passando por uma mudança, reestruturando o projeto de conteúdo da gente, porque o projeto de conteúdo do escritório, ele envolve redes sociais, ele envolve, eu tô em Salvador, ele envolve redes sociais, ele envolve o blog, o próprio site do escritório, ele envolve, e essas relações que eu estava comentando no início da live, que a gente precisa estar preocupado com o planejamento global de marketing voltado para a advocacia, porque a gente não só impacta o cliente, a gente impacta a sociedade. A Thaisa fala de comunicação positiva e eu tenho certeza que ela sabe, ela fala disso também, o quanto a gente impacta os nossos colaboradores quando a gente tem, o quanto a gente impacta os outros colegas e principalmente o quanto a gente impacta a nossa sociedade, o governo e os clientes, enfim, com o quanto a gente impacta todos que estão ao nosso redor. Então, o nosso planejamento, ele precisa contemplar todo mundo. Ele precisa ter um viés de todo mundo. Então, assim, na rede social você precisa ter um objetivo muito específico. Olha, o objetivo específico da minha conta no Instagram é atrair cliente. Meu objetivo lá no LinkedIn é ter, por exemplo, um perfil mais institucional. Depende, cada área você vai definir um perfil específico. Gente, a live vai acabar em 1 minuto e 40 e poucos segundos. Então, vamos começar as despedidas. Eu adorei estar aqui com vocês agora à tarde. Tudo bom, América? Você está com a gente até agora. Adorei estar aqui com vocês agora à tarde. Vamos combinar um dia e um horário para que a gente faça isso toda semana, que a gente tenha esse encontrinho, para que a gente possa conversar de forma mais legal. Quem tiver alguma dúvida, me chama no direct que eu respondo, tá? Grande beijo, grande abraço. E, ó, daqui a pouco a live tá caindo. Muito obrigada, gratidão mesmo. E, enfim, alguns de vocês já me conhecem, já tem meu WhatsApp. A gente tem uma lista VIP lá rodando no WhatsApp. Se você quiser fazer parte, entra aqui no nosso Instagram, lá tem lista VIP no WhatsApp. É só clicar e ir direto lá pro WhatsApp que a gente conversa. Obrigada, Américo. Se não, o dia a gente vai escolher. Eu só não posso o dia de segunda-feira, para mim é um dia complicado, mas a gente pode ver um dia e um horário que melhor se adeque a vocês e a minha rotina, e a gente vai conversando e a gente vai tendo esses encontrinhos aqui toda semana em formato de live, tá? Manda para mim no direct que eu tô aberta
quero ouvir sugestões e quem sabe a gente já comece isso a partir da próxima semana. Gente, abraço, 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 abraço. Tchau. A gente se fala.